Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. Hoje é dia de Bahia Esporte. E olha, eu vou falar para vocês, esse jogo correu o risco de ser realizado sem público, tá? Sem público, eu vou trazer para vocês todas as informações, mas eu acredito que a diretoria do esporte vai fazer o que tem que fazer e o jogo terá público normalmente, tá bom? Vou trazer tudo para vocês saberem o que aconteceu. Outra coisa, bastidores da vinda de Iago Felipe para o Bahia, tá? Tem choro, tem história de Fernando Diniz não querer que o atleta saia, também envolve Biel, vou trazer para vocês aqui, vocês vão entender tudo o que aconteceu nos bastidores da vinda de Iago Felipe, e parece que aquela história do salário de 500 mil deve ser fake, tá? E eu acredito que seja, torço, porque realmente não é cabível que o Bahia pague 500 mil reais a um jogador, não vale esse preço. Não é um super jogador, não é um jogador que chega com status de titular, é um jogador regular para bom, que chega para disputar vaga, pode ganhar vaga, pode ficar no banco, vai disputar vaga, tá? Não chega com esse status de titular. Outra coisa também, alguns relacionados para o jogo de hoje, Bahia e Sport. André relacionado para a partida. Cauli também foi para lá, viajou com a delegação, tá? Possa ser que ele jogue. Eu acredito que, pelo que a gente vê de Renato Paiva, ele deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Normalmente é assim que Renato Paiva faz, mas vamos aguardar para ver como será a escalação do time do Bahia para hoje, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sempre sabendo das melhores informações do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele velho favorzinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo as melhores informações do nosso Bahia para você, tá bom? Bom, galera, bora começar logo esse vídeo trazendo informações do jogo Bahia e Sport Recife, jogo que vai acontecer hoje. Vou trazer para vocês tudo sobre a partida, transmissões, número do jogo e tudo mais que vocês precisam saber. Hoje é dia de Bahia, Nordestão, quinta rodada, Ilha do Retiro, às 9h30, tá bom? 9h30 tem jogo para vocês. Eu vou trazer aqui para vocês também como assistir o jogo. Antes de trazer essa informação de como assistir o jogo, histórico e gols. 99 jogos entre Bahia e Sport. Hoje será o jogo, é o 100º jogo entre Bahia e Sport, esse grande clássico aqui do nosso Nordeste. O Bahia venceu 39 partidas, 29 empates e o Sport venceu 31 vezes. Foram 255 gols, o Bahia marcou 132 vezes, o Sport 123. E uma informação para vocês, faz 23 anos que o Bahia não vence o Sport lá na Ilha do Retiro, tá bom? Então nada mais justo do que o Bahia tentar trazer esse triunfo hoje. Jogo difícil, o Sport é um adversário historicamente muito difícil para o nosso Bahia, tá? Arbitragem: Antônio Dibe Moraes, Rogério de Oliveira Braga e Maximiano Fagundes. Transmissão pelo SBT, vou trazer aqui para vocês, ó. Transmissão SBT Nordeste, canal Pay-Per-View Nosso Futebol, disponível nas operadoras Claros e Sky e o aplicativo OneFootball. Tá então, galera, para vocês todas as informações que vocês precisam saber sobre transmissão, número da partida, número do confronto e tudo mais, tá? Outra coisa agora que eu quero trazer para vocês, esse jogo Bahia Esporte, vou até deixar aqui na tela, quase que seria realizado com portões fechados, tá? Eu vou colocar aqui, vou deixar aqui na tela e vou falar sobre o que aconteceu. Vou trazer aqui a informação que vem lá do site Bahia Notícias. Copa do Nordeste, jogo entre Sport e Bahia na Ilha do Retiro pode acontecer sem público. Entendo o que foi que aconteceu. O jogo entre Bahia e Sport Recife, marcado para hoje, quarta-feira, na Ilha do Retiro, poderia acontecer sem público. Isso porque o Tricolor de Aço entrou com uma medida inominada no Superior Tribunal da Justiça Desportiva, pedindo a liberação da carga de 10% dos ingressos para a torcida visitante, ou seja, a torcida do Bahia. Caso o Leão da Ilha não faça a liberação em até 6 horas, a partida que começa às 21h30 acontecerá sem público, por decisão do STJD, como está previsto no regulamento geral das competições. Normalmente, os clubes pernambucanos atuam com torcida única, mesmo contra equipes de outros estados. A definição foi feita pela Federação Pernambucana de Futebol, em reunião com a Secretaria de Defesa Social e do Tribunal de Justiça Desportiva. Vale lembrar que, em virtude do Carnaval, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, cogitou transferir o duelo para o Bastidão em Aracaju, Sergipe. Contudo,
o governo de Pernambuco garantiu que o jogo terá segurança e por isso o confronto foi mantido para a Ilha do Retiro. E aí o que foi que aconteceu? O Bahia entrou na justiça pedindo a liberação da carga de 10% para a torcida do Bahia. Caso o esporte não fizesse a liberação em até 6 horas, o jogo terá torcida zero. Mas eu acredito que o esporte já deve ter tomado a essa altura as medidas cabíveis para liberar o acesso da torcida visitante, 10% apenas, né? Então é isso. Mas o jogo será 9h30 da noite na Ilha do Retiro, tá bom? Bom, bora falar agora sobre mercado da bola. Iago Felipe, o jogador deverá ser apresentado ao Bahia nas próximas horas ou nos próximos dias, deverá ser anunciado. E é uma contratação que causou muito reboliço no meio da torcida do Bahia. E eu vou trazer aqui para vocês, ontem eu trouxe algumas informações sobre as últimas temporadas do atleta e hoje eu vou trazer informações sobre bastidores. Por que o atleta chegou ao ponto de aceitar a proposta do Bahia? Óbvio, teve primeiro a proposta oficialmente falada, né? E depois disso também teve bastidores, onde houve choro, onde houve uma vaia da torcida do Fluminense com o jogador. Eu vou trazer para vocês aqui 3 trechos que eu separei do canal do Lessa, aonde vocês vão entender tudo o que eu estou falando. Fala aí, Lessa, o que aconteceu para a Nação Tricolor e eu volto aqui para te repercutir. Por circunstâncias pontuais, é um cara de muito de grupo. Então, por que isso aconteceu dessa forma? O que eu apurei? O bastidor que eu apurei, que é recente. Na partida contra o Audax, o Iago ele foi muito vaiado por uma parte da torcida do Fluminense. E ele estava naquele processo onde ele termina a temporada 2022 de certa forma valorizado, né? Ele entrou no time, o time começou a ganhar, começou 2023 como titular, já sendo contestado porque o Fluminense tinha contratado outros jogadores em tese melhores, né? Chegaram com mais expectativa, e o Diniz insistiu no Iago, mesmo ele de fato não jogando bem, né? Isso é um fato. E quando ele sai, ele já estava sentindo a pressão, e quando ele é vaiado naquele jogo, ele sai do campo e entra no túnel que dá acesso ao vestiário do Maracanã, já em prantos, chorando muito. Assim, o relato que eu ouvi foi muito forte em relação a essa questão do Iago. E ele vai para o vestiário chorando, e ele continua a chorar muito no vestiário. Então, assim, foi um clima de comoção geral. Todos se sensibilizaram demais, porque o Iago ficou extremamente abalado por ter sido... acho que a pressão que já estava acumulada, e aí, enfim, foi meio que o estopim ali, aquelas vaias foram um estopim para que ele pudesse, de fato, desabar, porque ele é um jogador que, isso também é outro fato, extremamente identificado com o jogo. Então, o Iago sentiu muito isso, e ele estava percebendo que, se ele continuasse, no primeiro momento em que ele entrasse e cometesse uma falha ou continuasse jogando mal, ele sabia que não tinha mais a paciência do torcedor, de uma maneira geral. Então ele sentiu isso. E aí a proposta do Bahia vem nesse contexto, né, de desgaste com o torcedor, em que ele sentiu essa pressão, uma proposta financeiramente mais vantajosa, e ele decide aceitar. Vamos ouvir, vamos negociar. Ele vai e pede a diretoria para ouvir a proposta, para negociar, porque estaria disposto a aceitar, porque para ele entende que, neste momento, mesmo ele gostando muito do Fluminense, ele seria talvez o melhor para todos, né, diante do que vem acontecendo. Então, por isso, o Fluminense, mesmo não querendo negociar o Iago neste momento, para não perder mais uma peça de elenco, ele acaba cedendo. O presidente Mário Bittencourt inicia as negociações. E aí, enfim, tudo caminha para que essa relação entre Iago, Felipe e Fluminense, ela chegue ao fim, com ele indo para o Bahia. É um relato que eu... Bom, galera, essa é a primeira parte que eu queria separar aqui para vocês. E aí é importante a gente separar aqui o atleta, a gente precisa separar o atleta do ser humano, né? A gente às vezes pensa que o jogador de futebol não sente pressão, que o jogador de futebol não chora. E os caras têm sentimento, sim, velho. Tem sentimento. O jogador aí, bem identificado com o Fluminense, tomou uma bela de uma vaia,
ou não está talvez correspondendo às expectativas e não aguentou a pressão, acabou chorando, tá? E teve muito mais comoção, o presidente do Fluminense também chorou junto, teve muito mais coisa. E aí ele decidiu que o ciclo dele no Fluminense se encerrou, tá? É um jogador querido lá dentro, internamente, do Fluminense. É um atleta que ajudou muito o Fluminense, sim. São 3 anos lá no Fluminense. É um atleta que jogou brasileiro, jogou Libertadores, sabe? Ajudou muito o Fluminense, mas o ciclo dele no Fluminense parece que se encerrou. E o atleta está vindo aqui para o Bahia, tá? Aquela história do salário de 500 mil não é verdade, tá? Saiu informações aí de que o atleta iria receber 500 mil aqui no Bahia. Parece que isso aí não é verdade e eu espero que realmente não seja, porque não é para tanto também, tá? Não é um super jogador que está chegando com status para ser titular, ganhar posição, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu pude ver, é um atleta de grupo. Como eu falei, não é um jogador que chega para ser titular. Pode ser titular, pode ganhar a posição de titular como qualquer outro, mas chega sim para compor elenco. É um atleta que tem experiência no Campeonato Brasileiro da Série A, é um atleta que já disputou campeonatos internacionais pelo Fluminense e finalmente, assim, encerrou seu ciclo lá pelo Fluminense. São 3 anos e a gente sabe que tem muito disso no futebol. Da mesma forma que Biel, que hoje está aqui no Bahia, ele era um jogador que Gabriel, o treinador do Fluminense, não queria que ele saísse de forma nenhuma, pediu várias vezes para que ele não saísse, mas devido ao desgaste com a própria torcida, ele preferiu sair do Fluminense e vir para o Bahia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que Iago seja feliz aqui no Bahia, reencontre a alegria de jogar futebol aqui no Bahia. Aqui, e outra coisa que é importante falar, a torcida do Bahia também critica bastante, pega bastante no pé, e no momento que ele precisar ser vaiado, ele vai ser vaiado, tá? Não é um jogador chorão, pelo que eu pude pesquisar, foi uma situação de choro que aconteceu entre ele e a torcida do Fluminense, falando de forma profissional, tá? Falando do lado do jogador. Mas aqui no Bahia a pressão também é grande, tá? Não venha para cá achando que a pressão aqui é menor do que a do Fluminense, não, porque aqui também a pressão é forte, a torcida do Bahia cobra bastante. Eu bem sei, e os jogadores que estão aqui sabem, você que está me assistindo sabe bastante como é a torcida do Bahia com relação a isso. Bom, galera, finalizo o vídeo por aqui. O vídeo foi um pouquinho longo, mas com muita informação. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu quero a opinião de vocês com relação ao que aconteceu com o Iago Felipe e se você aprova essa contratação aqui no nosso Bahia. Finalizo o vídeo por aqui. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!